Bem, vamos desempacotar isto. Imaginemos só por momentos que o universo não tem um grande plano. Hum, uma premissa forte para começar. Pois é, não há um guião invisível escrito nas estrelas, não há um destino traçado à partida, nem um arquiteto místico a guiar cada passo da evolução celular ou da nossa própria história humana. E se retirarmos de cena todas essas fundações confortáveis, nas quais a humanidade se apoiou durante milénios? Deparamos com uma questão absolutamente gigantesca e quase assustadora, confesso. O que é que cria a novidade? Exato. Como é que o universo produz algo genuinamente novo se não está apenas a seguir um manual de instruções oculto? É exatamente esta a missão da nossa análise profunda de hoje. Queremos descodificar o que realmente impulsiona a mudança. E o mais curioso é que os conceitos que vamos explorar hoje mudam radicalmente a forma como vemos a ciência, como lidamos com os erros e como compreendemos a própria realidade. E é uma missão fascinante, porque essa ideia de que não há um plano mestre não é de todo uma ideia de nicho hoje em dia. Se olharmos para o último meio século de pensamento, vemos uma convergência notável. Estamos a falar de correntes teóricas de peso, não é? Sem dúvida. Correntes como o pós-estruturalismo na filosofia ou a ciência da complexidade na física. Elas chegaram todas à mesma conclusão, embora por caminhos muito diferentes. Todas recusam a ideia de uma substância fixa. Uma fundação imóvel? Mas o enigma central, partilhado por todas elas, é precisamente esse que levantamos no início. Sim, se aceitamos que o real é feito apenas de processos que se desenrolam no momento, e se nada está pré-determinado, qual é, afinal, o motor que move a realidade para a frente? O que faz com que o amanhã seja diferente de hoje? Para mergulharmos de cabeça nesta questão, trouxemos para a mesa um material de base extraordinário. Estamos a analisar um ensaio académico publicado em 2026 na revista Philosophies. Intitulado Da Recusa ao Excesso, escrito pelo filósofo David Cotta. Esse mesmo. E para termos uma visão ainda mais ampla, cruzamos este texto com um relatório de avaliação filosófica muito detalhado sobre o mesmo tema, chamado O Motor da Imanência. O que é fascinante aqui é o que o autor faz com estas grandes correntes de pensamento. Ele demonstra que, na tentativa de explicar o tal motor da novidade, muitas delas acabaram por falhar. Ou pelo menos as respostas que deram têm um custo oculto tremendo, um custo que quase ninguém discute. E o primeiro alvo é logo um peso pesado da filosofia. Gilles Deleuze. Deleuze, exato. Para ele, a novidade vinha de um conceito que chamava o virtual. Ou seja, haveria uma espécie de plano invisível de diferenças não atualizadas, de onde a realidade puxava as novas formas. Deleuze fez um esforço monumental, reparemos, para criar uma filosofia onde tudo acontece puramente neste plano real, sem recorrer a forças exteriores. Para ele, a diferença é a força primária de tudo. Mas depois surge o problema de tentar explicar de onde vem essa diferença, certo? Nem mais. Para não dizer que vem do nada, ele introduz esse conceito do virtual. Ele insiste que o virtual é real, faz parte do mundo, mas simplesmente não está atualizado. Não está materializado no momento presente. Mas repara, conceitualmente até soa bem. Qual é o grande problema de assumirmos que há uma espécie de, cofre virtual de onde vêm as boas ideias do universo? Parece-me uma solução bastante elegante. Soa muito bem, sim, mas há um problema filosófico e prático enorme aí, que é precisamente o que o ensaio de David Cotta desconstrói. Por muito que Deleuze tente disfarçar, o virtual acaba por ser uma batota. Uma batota filosófica. Exatamente. Porque se a novidade vem de um plano que não é o atual, então, sem querer, Deleuze reintroduziu a teleologia pela janela, depois de a ter expulsado pela porta principal. Espera, só para não perdermos ninguém nesta nossa exploração. Teleologia é, no fundo, a ideia de que as coisas já têm um destino ou um propósito final pré-programado, certo? É isso mesmo. É assumir que a novidade é apenas a revelação de algo que, de certa forma, já lá estava escondido nesse tal cofre virtual. Funciona como uma reserva oculta. Como se a realidade possuísse um disco rígido mágico. Um disco que está em todo o lado e em lado nenhum, de onde o universo faz o download de coisas novas quando precisa delas. E o argumento que temos em mãos sugere que isto destrói completamente a premissa de que não há um plano prévio. Ou seja, é uma transcendência deslocada. Mudamos o rótulo de destino para virtual, mas o mecanismo oculto continua lá a operar.
E isto contraria toda a ideia de um universo que se faz a si mesmo no momento. Completamente. Mas a nossa exploração não se fica pela filosofia pura, e é aqui que damos um salto fascinante para a ciência dura. Os textos abordam o trabalho do prémio Nobel Ilya Prigogine e a termodinâmica longe do equilíbrio. O que o Prigogine provou parece magia, mas é pura física. Sistemas muito instáveis podem organizar-se espontaneamente, criando padrões incríveis sem qualquer direção externa. O exemplo clássico mencionado nos textos é o oscilador de Belousov-Jabotinsky. Um exemplo brilhante para visualizarmos este conceito da complexidade. Para quem nos ouve conseguir visualizar sem ter um laboratório à frente, imaginemos uma mistura química líquida numa placa de vidro. Sob certas condições, esta mistura não fica apenas ali parada nem se transforma numa gosma caótica. Ela começa a pulsar. Começa a criar ondas concêntricas de cor. Exato. Anais vermelhos e azuis que se expandem com uma regularidade impressionante, quase como se a água estivesse a respirar. O sistema não recebe instruções de fora. A ordem emerge puramente das interações das moléculas ali presentes. É a auto-organização a acontecer em tempo real. E o que é verdadeiramente interessante aqui é o que acontece quando a ciência tenta explicar matematicamente o momento em que esse sistema decide mudar de comportamento. Porque a ciência esbarra num limite metodológico, não é? Esbarra assim. Quando este sistema químico atinge um ponto crítico de instabilidade, ele sofre o que se chama uma bifurcação. Ele tem de escolher um novo caminho, uma nova forma de se organizar para lidar com a energia que está a receber. Mas o grande mistério é o que precipita essa escolha específica, porque ir para a esquerda e não para a direita. E a resposta clássica de cientistas como Prigogine é chamar a esse gatilho flutuação ou ruído. Pois, e é aí que o nosso material de base levanta a primeira grande bandeira vermelha. Porque o ruído não é uma verdadeira explicação. É apenas um rótulo para atirar o problema para debaixo do tapete. Plenamente de acordo. É um rótulo para a nossa própria ignorância operacional. Como a matemática não consegue capturar a complexidade absurda de todas as colisões moleculares, naquele exato milissegundo, os cientistas dão-lhe o nome de ruído ou acaso. O que é muito prático para fechar uma equação. Muito prático, mas não nos diz absolutamente nada sobre o que é fisicamente o motor daquela novidade. Diz-nos apenas que os nossos modelos teóricos têm limites. E aqui é que a conversa se torna mesmo interessante, porque depois de desconstruir o virtual do Deleuze e de mostrar que o ruído da física é só um penso rápido, chegamos ao momento alto desta nossa exploração, a solução proposta por David Kolta. E que solução é essa? Ele avança com um conceito a que chama excesso operativo da matéria presente. Confesso que, à primeira vista, parece um daqueles trava-línguas académicos impenetráveis, mas a mecânica por trás disto é genial. Vamos então dissecar isto por miúdos, porque é a chave de toda a teoria. O que significa, na prática, este excesso operativo da matéria presente? O conceito define a assimetria entre a capacidade organizacional de uma forma atual e o conjunto de compatibilidades materiais que ela já alberga. Simplificando muito, a matéria de que qualquer sistema é feito contém sempre mais potencialidades, mais formas de se relacionar e encaixar do que aquelas que estão a ser usadas pela sua forma atual. Exatamente. A novidade provém dessas tensões e desses recursos internos que a organização mantinha inativas até aquele momento. Deixa-me ver se consigo traduzir isto numa imagem tátil para nós. Imaginemos que estamos a brincar com peças de Lego e construímos uma casa. Neste momento, a forma atual do nosso sistema é uma casa. As peças estão presas a essa função de manter as paredes e o telhado de pé. Certo. Mas se olharmos de perto, essas mesmas peças de Lego têm dezenas de outros encaixes. Pequenos cilindros em cima e buracos por baixo que estão completamente livres. Não estão a ser mobilizados para a função da casa. Essas são as tais compatibilidades materiais que o sistema alberga, mas não esgota. Uma excelente analogia. E o que acontece quando há uma crise? Imaginemos que precisamos de mudar tudo rapidamente porque o chão se transformou em água e precisamos de um barco. Nós não precisamos de invocar um mundo virtual mágico, nem dependemos de um ruído aleatório do universo. Nós olhamos para as peças que formam a casa, usamos exatamente aqueles encaixes que estavam livres e reorganizamos a estrutura inteira para formar um barco. Usando apenas a matéria presente que já tínhamos nas mãos. E o salto ambicioso desta teoria é que este princípio material invariável aplica-se a quase tudo.
Não estamos a falar apenas de blocos de plástico ou de químicos numa placa de Petri. Isto vai desde o metabolismo de uma célula viva até às práticas de uma instituição humana. Uma célula que mantém o seu funcionamento diário, mas tem vias bioquímicas adormecidas que pode ativar numa crise. Ou uma empresa que entra em falência. Ela não se reinventa magicamente a partir do nada. Reinventa-se reorganizando os computadores, os funcionários e o capital que já lá estão, mobilizando capacidades que antes não eram usadas. Ou seja, intervir no mundo não é esperar por um destino adormecido, é olhar para a matéria à nossa frente e reorganizar ativamente o que já lá está. Isto devolve-nos o poder da ação para as mãos, sem ilusões. Sem dúvida. Mas esta ideia de que a matéria tem as suas próprias regras leva-nos naturalmente para a biologia. E há uma parte desta leitura que toca num ponto muito sensível sobre os seres vivos. É feita uma referência ao trabalho de Humberto Maturana e Francisco Varela. Os biólogos chilenos que ficaram famosos pelo conceito de fecho operacional ou autopoiese. No fundo, eles queriam dizer que uma célula é o seu próprio patrão. Ela tem uma coerência interna e produz-se a si mesma, sem precisar de um manual de fora. Isto levanta uma questão importantíssima. O modelo da autopiese de Maturana e Varela é uma das descrições mais poderosas de como a vida funciona fisicamente. Contudo, as fontes que estamos a analisar alertam para um erro de interpretação muito comum. Qual é o erro? Às vezes, as pessoas leem este fecho operacional como um isolamento total. Como se o organismo criasse o seu próprio mundo numa redoma de vidro, indiferente ao que se passa lá fora. Mas o argumento aqui corrige essa visão. Os organismos têm coerência interna, sim, mas estão num equilíbrio dinâmico contínuo com o exterior. Não estão numa bolha. Estão constantemente a ser testados pelas perturbações do ambiente. O organismo responde usando a sua organização interna, o tal excesso operativo, mas o ambiente é o juiz final. É um teste histórico implacável. E é precisamente quando começamos a falar de como nós, os humanos, os nossos cérebros e os nossos sistemas científicos interagem com esse ambiente implacável que a conversa fica um pouco mais espinhosa. A análise traz para a discussão o sociólogo Bruno Latour e a sua famosa teoria ator-rede. Latour é um pensador incontornável quando se fala destas redes de interação. Ele diz-nos que a divisão entre uma natureza pura lá fora e uma cultura construída por nós aqui dentro é uma ilusão. Ele fala no factice, uma mistura de facto e fetiche. Se bem percebo a ideia dele, um facto científico como a vacina da raiva, do Louis Pasteur, não cai do céu como uma verdade absoluta. Precisa de uma rede gigantesca para se sustentar. Exatamente. Micróbios num laboratório, cientistas sem dormir, microscópios, financiamento, artigos publicados. Todos são atores nesta grande rede de construção da realidade. E há que reconhecer o valor imenso nessa visão de Latour. Rejeitar a ideia de uma natureza estática e assumir que manter a realidade estável exige muito trabalho material é um avanço sociológico tremendo. Mas há um custo enorme. Um custo devastador nesta abordagem metodológica que o autor do ensaio identifica de forma cirúrgica. Latour propõe uma simetria radical. Na prática, ele coloca todos os atores exatamente no mesmo plano de associação. A bactéria no tubo de ensaio, o próprio tubo de vidro, o investigador humano e o artigo científico que ele escreve. Para ele, tudo é a mesma rede. E se misturarmos tudo na mesma panela, temos um problema grave. Se o micróbio e a teoria sobre o micróbio têm o mesmo peso ontológico, o que é que acontece quando a ciência falha? Se uma experiência corre mal e tudo é apenas uma rede gigante e indiferenciada, nós perdemos completamente a capacidade de localizar onde é que a coisa deu para o torto? Nem mais. Se a teoria escrita num papel e a reação química na bancada são tratadas com o mesmo grau de realidade, a ciência perde o seu chão de ancoragem. Perde a ferramenta básica da crítica rigorosa. Porque não conseguimos distinguir a ideia do objeto físico real. O argumento principal aqui é que quando esbatemos a diferença entre a matéria a reorganizar-se no mundo real e o conhecimento humano a reorganizar-se na nossa cabeça, o preço a pagar é perigosíssimo.
A ética passa a confundir uma intervenção material com um mero debate de palavras. E a política arrisca-se a trocar a transformação real das condições de vida das pessoas pela simples gestão de narrativas ou discursos nas redes sociais, algo que, sejamos honestos, parece cada vez mais frequente hoje em dia. É um perigo muito real. E isso leva-nos à grande solução que o teste propõe. Para resolver esta confusão criada por Latour e para criar uma ponte segura entre a realidade lá fora e o conhecimento aqui dentro da nossa cabeça, David Cotta formaliza um modelo tripartido. A cadeia traço, marca e símbolo. É uma ferramenta feita à medida para separar as águas. E é vital exportemos detalhadamente como funcionam os elos desta cadeia, porque é aqui que tudo o que discutimos se encaixa na perfeição. O primeiro elo é o traço. O evento físico puro. Sim, o traço é o evento físico real, cru e efervescente. É a tal alteração química do oscilador na placa de Petri, ou o disparo elétrico do neurónio. É um evento que acontece e esgota-se imediatamente no próprio ato de ocorrer. A este nível, a realidade é pura reorganização material. Ainda não há conhecimento envolvido, certo? Certo. Depois do traço acontecer e desaparecer, entra o segundo elo, a marca. Deixa-me ver se consigo mapear isto com um exemplo banal do dia-a-dia. Como tentar fazer um bolo e a coisa correr mal. O traço seria a reação química real da farinha e do calor dentro do forno que nós não conseguimos ver diretamente. Sim. E a marca? A marca seria um momento em que tiramos o bolo do forno e vemos a crosta toda queimada e preta. O exemplo é perfeito. A marca é precisamente o momento em que esse traço efervescente é capturado e estabilizado por algo. No caso do teu bolo, a crosta preta e o cheiro a queimado são marcas físicas que o teu nariz e os teus olhos capturaram. Num laboratório, seria um registro num computador ou uma mancha de tinta num papel gráfico. É algo que se torna estável, que pode ser guardado, partilhado e lido várias vezes. Sem esta operação de captura, havia apenas a reação no forno, o traço passageiro, mas não teríamos uma marca para analisar ou discutir. E, finalmente, o terceiro elo da cadeia é o símbolo. Voltando ao bolo, o símbolo seria a receita que eu li num livro ou a minha teoria mental sobre a temperatura ideal do forno. Na ciência, o símbolo é um modelo humano, a teoria, a equação matemática. É aquilo que nós construímos para tentar classificar e prever o comportamento das marcas. E a grande regra de ouro que me surpreendeu nesta leitura é que nenhuma teoria, ou seja, nenhum símbolo humano, opera diretamente sobre a realidade nua e crua. Não opera sobre o traço. Os nossos símbolos só conseguem trabalhar em cima das marcas que conseguimos capturar. E se ligarmos esta ideia do bolo à ciência de ponta, percebemos que o autor resolve o problema da simetria de Latour, restituindo uma assimetria fundamental e absolutamente necessária. Porque separa o mundo do conhecimento do mundo da matéria em si. O mundo dos traços, a realidade, e o mundo dos símbolos, o nosso conhecimento, são ambos materiais. Um símbolo não é um fantasma, é um conjunto de ligações neuromais no teu cérebro ou tinta impressa num livro. Mas não são a mesma coisa. O meu bolo queimou no forno. O processo físico aconteceu. Se a minha receita estava errada e eu a corrigir com uma caneta, isso não altera a química do que já aconteceu no forno. E o forno pode variar sem que a receita no papel sofra qualquer alteração. Esta assimetria brutal é o que nos permite localizar onde está o erro. E ter o poder de localizar o erro com esta clareza é absolutamente libertador. Com a cadeia traço, marca, símbolo, o erro passa literalmente a ter uma morada, um código postal. Deixamos de estar perdidos na neblina da tal rede indiferenciada. Quando uma experiência falha ou um bolo sai mal, nós já não encolhemos os ombros a dizer que o universo é um mistério ou que a rede de atores falhou. Nós paramos e perguntamos metodicamente onde na cadeia é que houve ruptura. Foi o teu símbolo, a receita, que estava mal construído face às marcas conhecidas? Ou será que os meus sentidos ou a balança leram mal a marca dos ingredientes? Ou terá o próprio instrumento de medição interferido e estragado o traço bruto no momento do calor? Se pusermos tudo ao mesmo nível, perdemos esta bússola analítica. E é esta precisão que âncora qualquer tipo de crítica. Como a leitura que fizemos remata de forma muito elegante, o que corrige o nosso símbolo é sempre, em última instância, uma marca que recusa ser capturada ou prevista pelo símbolo que tenta descrevê-la. O bolo queimado resiste à receita que dizia que ia ficar fofinho. É a resistência da marca empírica face às nossas teorias
que nos obriga a voltar à estaca zero e corrigir. Sem isto, mudar de ideias seria um processo totalmente arbitrário. E é esta assimetria que dá não só à ciência, mas à ética e à própria ação humana fundações sólidas para operar no mundo real. Sem cairmos em relativismos perigosos, onde tudo é apenas uma perspectiva. Então, o que é que isto tudo significa para nós, no final do dia? Significa que temos de mudar profundamente a atitude com que nos relacionamos com o mundo que nos rodeia e com o nosso próprio conhecimento. O grande resumo desta nossa exploração é que tentar intervir ou mudar o mundo não é um trabalho de detetive cósmico à procura de um destino adormecido ou de um poder mágico escondido. E também não quer dizer que devamos ficar apenas sentados numa sala a debater narrativas, como se as palavras por si só mudassem a química do mundo. Intervir no mundo é arregaçar as mangas, olhar para as peças que temos e reorganizar ativamente as compatibilidades materiais que já existem à nossa frente. É uma grande lição de humildade, perceber que a matéria não precisa de nós para se reorganizar. Ela fala-o através do seu próprio excesso operativo. O nosso pensamento, a nossa ciência e a nossa capacidade de prever só ganham um verdadeiro impacto quando aceitam qual é o seu lugar nesta cadeia de operações materiais. E começam a trabalhar a partir daí, respeitando a resistência das coisas. É uma visão que nos tira do centro do universo, mas ao mesmo tempo dá-nos as ferramentas exatas para não andarmos perdidos. E para terminarmos este nosso mergulho profundo, eu não resisto a deixar no ar uma ideia um pouco mais provocadora para quem nos ouve. Uma reflexão final. Sim, uma reflexão que extrapola os limites da filosofia pura e entra no nosso dia-a-dia mais tecnológico. Pensemos bem. Se aceitarmos que todo o conhecimento humano se baseia neste modelo rigoroso de traço, marca e símbolo, em que o nosso cérebro converte eventos físicos em símbolos, através da captação de marcas limitadas pelos nossos sentidos, O que é que acontece o agora? que é que acontece agora com o tsunami da inteligência artificial generativa? A IA atual opera a velocidades matemáticas que nem conseguimos processar e analisa bilhões de pontos de dados numa escala que a percepção humana nunca conseguiria abranger. É uma mudança de escala monumental. A grande pergunta é, será possível que a IA esteja neste exato momento a criar os seus próprios símbolos a partir de marcas minúsculas que a nossa biologia pura e simplesmente não tem capacidade para registar? O que significaria que eles estão a ler a realidade a um nível inacessível para nós. E se isso for verdade, se as máquinas estiverem a construir teorias sobre marcas que nos são completamente invisíveis, estaremos nós, humanos, prestes a ser ultrapassados pela nossa própria cadeia de operações materiais? Fica o desafio, uma verdadeira bifurcação para o pensamento, até à nossa próxima exploração profunda.